Boa tarde, meu nome é Mariana e você está assistindo o Jornal Humanidades. Essa semana, ataque mata 2 e deixa 2 feridos em garimpo legal numa terra indígena do Mato Grosso do Sul, Sararé. Tal ocorrência evidencia um aumento da violência contra minorias indígenas e afrodescendentes no Brasil. Recentes pesquisas e relatos apontam para uma escalada de conflitos e agressões direcionados a essas minorias, que afetam seu dia a dia de maneira alarmante. Seguimos com a reportagem de Raquel. É isso mesmo, Mariana. O genocídio indígena no Brasil existe desde a época da colonização, com forte presença do eurocentrismo, o que contribuiu fortemente para a perseguição e extermínio da população naquela época. O que preocupa é o fato dessa violência não ter sido encerrada com o passar dos anos. Nas últimas 2 décadas, foram registrados 2.048 casos de mortes contra indígenas no Brasil, sendo 8,7% apenas em 2022 e 38,8% nos últimos 4 anos. Obrigada, Dr. Henrique, pelo seu depoimento. Em 2022, foram 20 casos de violência sexual contra crianças, adolescentes e mulheres. Os relatos causam espanto e indignação não apenas pela crueldade dos casos, mas também pela característica das vítimas, explicam os pesquisadores. Semelhante às causas indígenas, os afro-brasileiros também sofrem com diversas sequelas deixadas pela colonização. A escravidão no Brasil foi uma prática que durou mais de 3 séculos e deixou diversas sequelas para os escravizados. De acordo com estudos do IBGE, mais da metade da população brasileira declarou já ter presenciado um ato de racismo, e 6 em cada 10 pessoas consideram, sem nenhuma ressalva, que o Brasil é um país racista. Outros, 21%, concordam em parte com essa visão. Tais dados apenas reforçam que, mesmo após décadas da abolição da escravatura, em 1888, a falta da implementação de políticas efetivas de inclusão social para os ex-escravizados premeditou um futuro de violência e exclusão. Isso se deve não só à falta de suporte governamental, como também à participação ativa do Estado como agente segregador, visto que este trabalhou ativamente para barrar a inserção dos afrodescendentes na sociedade, como quando este incentivou a imigração de europeus para o Brasil para ocupar cargos no mercado de trabalho, sob a justificativa de que no Brasil não havia mão de obra qualificada, sendo que, por mais de 300 anos, a população afro-brasileira sustentou a economia do país. Realmente, há uma longa caminhada pela frente. Mas a seguir, após o intervalo, veremos como essa caminhada está sendo feita e como a comunidade afro-brasileira e das minorias indígenas do Brasil estão lutando e conquistando seus direitos cada dia mais. Cansado de se vestir da mesma forma? Básico. E se sentir invisível nos ambientes em que você vai? Sempre xoxo, manco, capenga. Como mudar isso? Bom, eu acho que eu tenho a solução que você precisa. Venha para Tchelica Ripilica. Somente aqui você encontrará o que você precisa. Roupas neon de qualidade que farão você se destacar na sociedade. Somente aqui na Tchelica Ripilica você encontra peças exclusivas no melhor preço para você. Esse é o jeito Tchelo de viver. Venha para Tchelica Ripilica. Voltamos à nossa programação. E agora, a ativista Maria Helena, representante dos direitos das minorias no Brasil, irá nos falar um pouco acerca do seu projeto. O movimento negro é um conjunto de movimentos sociais que simboliza a luta dos afrodescendentes, na perspectiva de lutar e resolver os seus problemas na sociedade abrangente, principalmente os provenientes de preconceitos e de discriminações raciais, os marginalizados no mercado de trabalho, no sistema educacional, político, social e cultural. O movimento negro brasileiro vem conquistando cada vez mais visibilidade na nossa sociedade e, assim, obtendo bons resultados em suas pautas. A mobilização do movimento negro e a sua atuação na política fez com que diversos avanços acontecessem, como, por exemplo, a demarcação de terras quilombolas por meio da Constituição Federal de 1988, a Lei de Cotas, que estabeleceu a reserva de vagas para o ingresso de pessoas negras, a Lei de número 10.639, que estabeleceu a obrigatoriedade no ensino da história e de cultura afro-brasileira na educação básica, e a Lei de número 7.716, que tornou o racismo crime no Brasil.
No Brasil, a história do movimento negro é relacionada diretamente com a luta dos negros contra o racismo, e teve início durante o período colonial com os africanos escravizados. Com a abolição da escravidão no Brasil, a luta do povo recém-liberto entrou em uma nova fase e passou a descobrir e enfrentar novos obstáculos, uma vez que continuavam marginalizados, enfrentando situações precárias pois não receberam auxílio algum, seja estatal ou coletivo. Situações de discriminação cultural do samba, capoeira, axé e suas práticas religiosas, além do preconceito, motivaram o surgimento de diversos clubes negros, que procuravam combater o racismo, grupos que mais tarde se tornaram meio de denúncia do racismo no Brasil. Já ao voltarmos nosso olhar ao cenário da resistência indígena, a maioria das políticas de preservação da cultura dos povos nativos brasileiros estão ligadas à garantia de suas terras e respeito aos seus costumes, já que mesmo sendo constitucionalmente reconhecidos aos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições, os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam e a demarcação e proteção dessas, o avanço da agricultura, mineração, atividades construtoras, desmatamento, grilagem, garimpo, etc., forçam, ainda nos dias de hoje, a desterritorialização de terras das comunidades tradicionais nativo-brasileiras. Felizmente, no Brasil odierno, observamos um bom contingente de órgãos de proteção voltados à causa indígena. A OPAN, Operação Amazônia Nativa, por exemplo, é a primeira organização não governamental do Brasil de cunho indigenista. Surgiu em 1969, no Rio Grande do Sul, com função de fortalecer o protagonismo indígena no cenário regional, valorizando sua cultura, e qualifica práticas autônomas e sustentáveis de seus recursos naturais. O CTI, Centro de Trabalho Indigenista, que foi fundado em 1979 em Brasília por antropólogos indigenistas, tem como marca de sua identidade a atuação direta em terras indígenas, a partir de demandas locais, visando contribuir para o controle efetivo de seus territórios por parte dos que realmente o habitam. Já a CCPY, Comissão Pro Yanomami, foi criada em 1978 e é uma organização não governamental brasileira sem fins lucrativos, dedicada à defesa dos direitos territoriais, culturais e civis dos Yanomami. Seu primeiro objetivo foi lutar pela demarcação da terra indígena Yanomami. Para isso, dedicou-se a uma longa e ampla campanha nacional e internacional. Por fim, o ISA, Instituto Socioambiental, é uma associação também sem fins lucrativos, qualificada como organização da sociedade civil de interesse público desde 21 de setembro de 2001. Fundado em 22 de abril de 1994, o ISA foi criado para propor soluções que incluam questões sociais e ambientais, além da defesa do patrimônio cultural construídos por tais. A seguir, após o intervalo, veremos a conquista da professora baiana Juniane Barreto, que foi presenteada com espaço na Academia Brasileira de Letras.